Graça e paz, amados. Nós vamos estar aqui iniciando esse nosso trabalho online, conversando sobre a Bíblia. Hoje estamos aqui, eu e o nosso amado irmão Célio França, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre arrependimento. Durante essa pandemia a gente tem visto a mudança de hábito que nós tivemos em nossas vidas devido a esse isolamento social. E como a gente tem poucas opções dentro de casa às vezes, então Deus colocou no meu coração para fazer também esse trabalho, para que a gente tenha um tempo a mais de estarmos meditando na palavra de Deus. Porque às vezes a gente passa muito tempo na frente da televisão, vendo coisas que não edificam. Então nesses 20, 30 minutos nós vamos estar aqui conversando sobre a Bíblia. Deixa o irmão Célio se apresentar aí. Opa, Paz do Senhor, querido, Paz do Senhor, para todos que estão nos assistindo nessa live aí. Para mim é um prazer enorme poder estar com os irmãos aqui, falando um pouco de Deus, falando um pouco da Bíblia. Uma satisfação enorme em poder compartilhar isso com meu amigo antigo e presbítero Rômulo, companheiro de vários tempos aí, caminhada longa, crescemos, choramos, acreditamos e sonhamos juntos, e Deus tem um propósito em tudo, e estou feliz com isso. Eu acredito que hoje vai ser um dia bastante aproveitado, um dia bastante produtivo, assim dizendo, para falarmos a respeito daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu acredito que quando nós falamos a respeito de Deus, a palavra primeiro corre em nós. Eu tenho muito que aprender aqui. Espero que Deus fale comigo, assim como também fale com vocês, em nome de Jesus. Amém. E vamos estar iniciando, eu vou só fazer uma leitura aqui, irmão Célio. Evangelho de Marcos, capítulo 1, Uhum. versículo 14 e 15. Diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Graças a Deus. Vamos só fazer uma oração para Deus abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor na beleza de tua santidade. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por mais Glória essa a Deus. porta que o Senhor está abrindo, para que a tua palavra seja ensinada, anunciada ao coração da sua igreja Meu e das Deus, pessoas. fala com a Que o gente. teu Espírito Santo venha nos abençoar, usar a mim e o Em irmão nome Sérgio de como Jesus. instrumentos, Pai, como canais de bênção para as pessoas. É o que nós te Em nome de pedimos e o Jesus. fazemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Célio, como nós estávamos conversando, eu tenho observado que, infelizmente, temos vivido o tempo do fim, como diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele já dizia em 2 Timóteo 4,3, que nos últimos dias apareceriam pessoas que não suportariam a sã doutrina. Eles seriam como que comichão nos ouvidos. E diante dessa sã doutrina, que eles não queriam ouvir, eles iriam levantar doutores conforme seus próprios desejos. Pessoas que iriam pregar uma doutrina estranha ao Evangelho, um ensinamento que ia massagear os seus egos. Infelizmente, é isso que nós temos visto em cima de muitos púlpitos. Pessoas têm pregado uma mensagem estranha ao Evangelho e pouco se fala de doutrinas e institutos bíblicos. É por isso que convidei o amado irmão para que hoje nós vamos meditar um pouco sobre um instituto bíblico que é o arrependimento. Se nós formos olhar no dicionário, o Aurélio, arrependimento significa pesar ou lamentação pelo mal cometido e também contrição. E é uma mensagem pouco falada nos nossos dias, infelizmente. Pouco se fala, pouco se prega sobre arrependimento, né? As pessoas gostam muito hoje de ouvir e de falar sobre prosperidade, portas abertas, milagres. Não que isso não tenha o seu lugar, mas não é o essencial. O essencial, aquelas doutrinas centrais do Evangelho, perpassa também pelo arrependimento. Não sei a visão do irmão sobre isso. Certo, certo.
Eu tenho uma visão bastante. A minha esposa costuma dizer que eu sou meio conservador demais pela minha idade. E tem certo tipo de coisa que eu não consigo olhar com os bons olhos. Uma das coisas é o modernismo que entrou na igreja. O que é esse modernismo? Hoje em dia é moda demais as igrejas com certo de pintura, com as palavras voltadas para a juventude, separam a palavra para os jovens, separam a palavra para o adolescente, para tentar falar a linguagem dos jovens, que até certo ponto eu não acho tão errado. O problema é que essas palavras ela não geram arrependimento. Na verdade, ela gera nas pessoas a expectativa que Deus aceita a pessoa do jeito que esquece daquela. Na verdade, eles usam uma palavra que diz o seguinte: ó, vem como está. Só que eles não leem o contexto e depois vejam como vai ficar. As pessoas querem viver uma palavra segundo as suas vontades e não querem ter mudança. Querem viver com os costumes mundanos, querem andar como os mundanos, querem falar como os mundanos, usando alguns argumentos bíblicos, dizendo lá como que Paulo fingiu de louco para ganhar os loucos, fiz de tolo para ganhar os tolos e tal, e querem usar isso com termos de missões urbanas. E com isso a gente vê uma igreja sem raiz, uma igreja machucada, a gente vê uma igreja sem expectativa de um amanhã, vivendo simplesmente o hoje. Uma igreja que quer viver no oba-oba. E eu fico vendo hoje umas certas situações que, por exemplo, eu não consigo olhar com os bons olhos em algumas igrejas. O que eu vou falar vai até gerar uma certa tipo de polêmica, por exemplo, a pessoa servir tanta ceia para criança. Irmão, eu não consigo ver com bons olhos, eu não aceito, eu não permito que meus filhos experimentem isso agora. Eu quero que meus filhos tenham um desejo de passar por isso. Eu acho que o prazer de esperar o momento certo, de ver que realmente está errado, que precisa de passar pelas águas, precisa criar nele a expectativa de um arrependimento para experimentar participar da ceia. Isso, esse tipo de comportamento tem gerado uma falsa expectativa. As pessoas acham que eu levantei a mão, então está tudo certo, eu vou fazer agora, eu vou pregar, eu vou cantar. Eu não preciso sentar numa sala para aprender, porque eu já sou doutor, porque eu já li no Google, vi no YouTube, então eu já posso pregar. As pessoas querem ser professor sem ter sido aluno. Então não gera expectativa, não se produz frutos de arrependimento na geração atual. E a minha preocupação hoje é com o tipo de igreja que nós estamos formando. Igreja de pessoas de ego grande, de ego massageado, pessoas que não querem arrependimento. Pessoas que criam mesmo essa expectativa, essa pejorativa de dizer assim, olha, eu me arrependo, então eu posso fazer. Só que o fato de ela dizer eu me arrependo não condiz com o seu comportamento. Porque a palavra ela é muito fácil em dizer que eu me arrependo, a palavra é muito fácil em dizer que olha, eu vou mudar de vida, quando os meus atos, os meus comportamentos não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, né? Simplesmente aquele termo faço o que eu faço, faz o que eu falo e não faço o que eu faço, mais ou menos assim. Sim, a gente Então, tem observado isso mesmo, infelizmente. Irmão Sérgio, como nós estamos ao vivo aqui, está acontecendo o que aconteceu na última segunda-feira. O pessoal está falando que a sua voz está sendo um pouco baixa. Se tiver como você falar um pouco mais alto, não sei se é o microfone aí, ao vivo dá isso mesmo, preocupa não. então tá bom. Então ver se melhorou aí? Eu vou ver aqui se alguém comenta mais uma vez. Para mim, ficou mais alto, deve ter melhorado. Ok. Então, assim, concluindo aqui, as pessoas elas precisam entender que arrependimento ela gera alguns detalhes que é muito importante. Primeiro, que arrependimento gera lágrimas. Por que gera lágrimas? Porque o arrependimento dói. Imagina você fez uma coisa a vida toda, agora você tem que abrir mão daquilo ali.
aquilo que você faz a vida toda, ela gera em você um prazer momentâneo e para largar aquilo não é fácil. Os seus atos que você faz, na verdade, já se tornaram hábitos, ela cria em você alguns adjetivos e para você abrir mão daquilo não é fácil. Então, o arrependimento gera isso, gera lágrimas, gera dor, gera dificuldade em aceitá-lo. Só que quando se tem esse arrependimento, logo após as lágrimas, logo após a dor, tem a mudança de comportamento. E é essa mudança que a gente cobra, que a gente não vê. É por isso que eu acabei de dizer, vou repetir, já que o microfone estava baixo, vou Melhorou. dizer que as pessoas têm o hábito de querer dizer o seguinte, ó, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou seja, o que eu ensino é bom, mas o meu comportamento não é nada agradável com aquilo que eu falo. Então, logo eu entendo que isso não gerou nenhum arrependimento. E arrependimento é isso. Eu deixar de fazer uma coisa, sentir dor para aquilo ali e pelo menos tentar não voltar a fazer novamente. Porque na verdade existe algumas coisas, pelo fato de a gente ser humano, a gente costuma pedir perdão aqui. Eu acho que até por isso, Deus prevendo isso, fala a palavra de Deus assim, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque percebe que às vezes você pede perdão aqui, passa 2, 3 dias, você vai cair no mesmo erro, faz as mesmas coisas. Aí Deus vem novamente, lembrando da graça, e nos dá a oportunidade de arrependimento. Basicamente essa é uma introdução do que eu penso a respeito do arrependimento, irmão Romulo. Graças a Deus. Dessa observação que o irmão fez é muito importante. Realmente isso tem acontecido. E muitas vezes é por falta realmente de conhecimento dessa verdade. Uma pessoa também que aprende errado, ou que não aprende sobre o assunto, vai errar facilmente, né? É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Só a maneira de eu crer e aprender uma determinada doutrina, se alguém me ensinar. Se alguém não me ensinar, não tem como eu aprender por osmose. Eu vou errar facilmente. O próprio Deus já alertou pelo profeta, né? O meu povo perece, ou ele é destruído, porque lhe falta conhecimento. Então é preciso que a igreja adquira o verdadeiro conhecimento do que é realmente esse arrependimento. É uma doutrina bíblica. Então eu tenho que ensinar, você tem que ensinar, os pastores têm que ensinar, escola bíblica tem que falar sobre esse assunto, hinos tem que falar sobre isso, porque o hino também ele mostra qual é a nossa teologia. Então o arrependimento tem que estar, como diz o outro, entre aspas, na moda. É uma verdade que não pode acabar no seio da igreja. A gente vê João Batista, quando ele aparece, o que ele diz? Arrependei-vos. O texto que nós lemos, após João Batista ser preso, a mensagem de Jesus iniciou com arrependei-vos. Quando Pedro ele faz seu primeiro sermão em Atos 2, o primeiro sermão da igreja pública, as pessoas ouviram e perguntaram: o que faremos então para ser salvo? Pedro então diz: arrependei-vos. A mensagem do arrependimento é a mensagem do Novo Testamento. Apesar que nós sempre usamos esse jargão, aceite a Jesus, o Novo Testamento não usa essa expressão, ele usa arrependei-vos. Chamava as pessoas ao arrependimento. E é isso que nós temos que mostrar às pessoas, que elas têm que se arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento do grego, no hebraico, vem da palavra shuv, que é voltar. E no Novo Testamento, a palavra grega metanoia. O que é o shuv? É voltar, mudar de direção. E a metanoia é mudar o pensamento. Ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as palavras que nós traduzimos por arrependimento requer uma mudança. Eu mudo meu pensamento, eu mudo a direção da minha vida. Eu estou indo para um lugar errado, porque pecado é isso. A palavra original do grego, errar o alvo. Eu estou errando o alvo, errando a direção, então eu tenho que me arrepender, mudar de direção e vir para o alvo certo, que é a direção do verdadeiro caminho que é Cristo, do caminho da palavra do Senhor nosso Deus. Só um detalhe que me chama muita atenção, principalmente em cima desse termo arrepender-vos, que a gente vê nos dias atuais, a postura de nós líderes, de alguns particularmente dizendo,
com relação a isso aí. Porque, na verdade, hoje o maior medo da igreja hoje é perder as pessoas. E o medo de alguns líderes perder algum membro da igreja inibe eles de pregar a verdade, pregar a correção, pregar o arrependimento. Que a Bíblia, que, na verdade, o texto que usa hoje nos nossos altares não se remete muito ao arrependimento, à mudança de comportamento. Como eu disse na minha fala anterior, as pessoas hoje eles querem assim, ó, vem como é que você está. Deus te aceita do jeito que você está. As pessoas dizem assim, olha, Deus, eu não escolhi ser assim, Deus me escolheu para ser assim. Então, eu estou assim, por que eu estou errando? As pessoas não conseguem olhar para dentro de si mesmo e reconhecer, poxa vida, eu estou errado, realmente estou pisando demais, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar meu pensamento e mudar meu comportamento. Não, as pessoas se preocupam no bem-estar social e acabam assim, levando a sua vida para um lado mais secular, para um lado mais mundano. Outro dia, eu estava assistindo alguns louvores no YouTube de uma igreja me chamou muita atenção. Não vou citar o nome por questão de ética, né? Mas assim, é, eu vi, rapaz, um pastor cantando uma música do Raul Seixas. Voltado para Misericórdia. e eu fiquei perplexo com a situação. Algumas pessoas depois questionou ele e perguntou para ele assim, mas pastor, você está cantando a música do Raul Seixas, tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com a igreja, você canta assim. Ele falou assim, rapaz, você já prestou atenção na lei da música? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. E cantou essa canção, aí falou assim, rapaz, o problema não é a canção, o problema é quem está cantando. Pode ser que o diabo cantou essa música a vida toda, mas agora quem está cantando é um santo. Então a palavra que sai dessa canção é para mudança, para aguçar a fé de alguém. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Então as pessoas, eles não escolhem um lado mais, querem viver em cima do muro. Então, assim, eles querem agradar Deus e troiano. Quando você agrada Deus grego e troiano, você não consegue servir a Deus, na verdade. Ou Sim. você serve a Deus, ou você serve a você tem o comportamento com o Evangelho, você tem o compromisso com o Evangelho, ou você não tem. E o que nós vimos hoje, a maioria dos tempos hoje, o nosso comportamento é exatamente isso. Irmão, tem hora que você chega na rua, você não consegue diferenciar quem é crente e quem não é. Se você começa a conversar com a pessoa, você não consegue diferenciar quem é crente e quem não é crente, porque o comportamento é o mesmo. Não tem mudança de postura, não tem essa metanoia, essa mudança de pensamento, não existe isso mais. Eu costumo dizer, eu prego muito sobre isso no livro de, no livro de Jeremias, e Lamentações de Jeremias, e Jeremias vai dizer assim, olha, Senhor, converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. E o contexto vai dizer assim, a não ser que o Senhor ainda esteja zangado com o nosso comportamento, zangado com a gente. O texto, Jeremias estava olhando o passado e olhando o comportamento da igreja hoje, e lembrando com saudade como é que a gente era e como é que nós estamos. E por que esse povo não se converte? Por que não leva esse povo a continuar essa vida pecaminosa e não se arrepender? Aí ele vai entender logo. Culpados são os líderes que não ensinam. Infelizmente. O que Culpados acontece, são os líderes que, assim, eles estão coniventes com essa situação porque estão com medo de perder, como eu disse no início. Com sim, medo, hoje, as pessoas hoje medem a igreja, mede a saúde da igreja é com o financeiro, não é com o tanto de alma que está ganhando. As pessoas vão estar preocupadas se o dízimo está grande, alguns líderes, não vou generalizar também, que tem muito homem de Deus sério ainda pregando o evangelho, mas existe alguns líderes que a preocupação deles, se a igreja está cheia, se o dízimo está alto para poder manter ele, manter a igreja e tudo, e não está preocupado mais com a salvação. Pararam de pregar a mensagem da cruz, pararam de pregar o arrependimento. Por que pararam? Porque sabe que arrependimento leva as pessoas
certas pessoas a voltar lá atrás, que não está disposto a abrir mão do luxo, não está disposto a abrir mão do conforto que vive hoje. Porque o arrependimento é isso, é de arrancar você da sua zona de conforto. Arrependimento é tirar você da onde você acha que está bom demais e te colocar numa situação que te confronta com você mesmo. Arrependimento é confrontar você com você mesmo, é te colocar no espelho e mostrar assim, ó, essa carcaça que você está vendo aí, ó, essa capa de espingarda que você está vendo aí é você, tá vendo? Você precisa mudar essa sua cara, porque as pessoas não estão preparadas para ser confrontadas, entendeu? Infelizmente. É isso que eu penso. O Tiago, na sua epístola, ele diz que a gente não pode ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E essa verdade, ela se enquadra perfeitamente na doutrina do arrependimento, porque o arrependimento não é só teórico, ele é prático. João Batista já foi claro, produzir frutos dignos de arrependimento. As minhas obras, os meus frutos vão demonstrar que verdadeiramente eu me arrependi. Porque o arrependimento tem os seus elementos. Quais são os elementos do arrependimento? Agostinho, bispo de Hipona, Martinho Lutero e o próprio Calvino, eles fazem uma doutrina sobre isso. Com o arrependimento, ele tem os seus elementos que o compõem. O primeiro dele é o reconhecimento. Uma pessoa que se arrependeu, ela primeiro passo, ela reconhece do seu estado de miséria, que a sua vida está indo para o local errado, ela está errando o alvo. É aquilo que Jesus disse da oração do publicano. E ele saiu justificado, porque ele batia no peito, não queria nem olhar para o céu e dizia, se propício a mim, Deus, pecador. Ele reconheceu que ele era pecador. O próprio apóstolo Paulo diz isso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. E se isso acontece, é o pecado que habita em mim, miserável homem que sou. O primeiro passo é reconhecer que ele está errado. O segundo passo, o segundo elemento do arrependimento é a confissão. É confessar realmente, Deus, estou errado. Tem misericórdia de mim. E o terceiro ponto é isso que você fala, que é a renúncia. É renunciar a essa zona de conforto, renunciar aos prazeres, renunciar aos desejos da carne. Porque João, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, que é o segundo elemento do arrependimento. Só que a Bíblia também diz, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então o arrependimento, ele é composto desses três elementos. Eu tenho que reconhecer que sou pecador, vou confessar o meu pecado e tenho que renunciá-lo. Eu tenho que renunciar mesmo à carne, renunciar o amor ao mundo e as coisas pertencentes ao mundo. Eu tenho que renunciar àquilo que desagrada a Deus. Se algo me é prazeroso, mas entristece o Espírito Santo, eu vou abandonar isso. Por mais que a minha carne deseje, o jovem que não é casado, que ele se relacione sexualmente com a moça, ele não vai fazer, tem que renunciar a isso, porque isso vai desagradar a Deus. Por mais que um homem casado, às vezes, perca o interesse da esposa e quer relacionar com uma mulher diferente da dele, ele vai renunciar a isso, porque isso desagrada a Deus. Por mais que o meu corpo busque a nicotina ou a bebida alcoólica, eu vou renunciar a isso, porque o arrependimento requer a renúncia. Por mais que eu sou compulsivo em mentir, que eu sou compulsivo em falar mentira, que eu sou uma pessoa que de estupim curto e agrido com palavras fisicamente, eu vou renunciar a isso, porque isso não agrada a Deus. Não adianta eu falar que sou arrependido, se as minhas obras não demonstram frutos dignos de arrependimento. E é isso que nós, como cristãos, como igreja, temos que viver. O arrependimento, que é reconhecer o pecado, confessá-lo, no dia que eu querer esconder, ninguém está vendo, continua sendo pecado, então eu tenho que confessá-lo, e principalmente renunciá-lo. Essa tríade não pode faltar jamais nessa mensagem do arrependimento. A nossa geração tem que aprender que isso é arrependimento. Não é só falar, não é só escrever, é viver esse arrependimento. Porque o arrependimento é ato contínuo, não é apenas um ato. Eu arrependi, eu continuo na vida de arrependimento. Eu me lembro que Martinho Lutero, quando ele explicava aquele texto de Jesus que diz misericórdia eu quero e não sacrifício, ele falava isso, que o arrependimento do cristão é todo dia, é contínuo.
É por isso que o salmista diz que um coração quebrantado e contrito. O que é contrito? É arrependido. Deus não despreza. Então, é uma vida de arrependimento. Eu estou me arrependendo desde o dia que Jesus me aceitou. Já tem 20 anos. E tenho que arrepender todo dia. Amanhã eu vou arrepender de novo. É a nossa vida. É um contínuo arrependimento. Reconhecimento do pecado, confessando e renunciando àquilo que não agrada a Deus. Exatamente. Eu estou lendo um texto aqui no livro de Salmos, Salmos 51, Sim. e ele me chama muita atenção exatamente por causa da postura do rei Davi. Salmo 51 vai falar sobre quando o profeta confronta lá Davi a respeito de Betseba e tal, Sim. e Davi se prostra no chão e faz uma oração muito sincera com Deus. E uma das orações, ele vai dizer assim, Senhor, pequei contra o Senhor. Eu sou fruto de um pecado, eu nasci do pecado. Mas eu estou arrependido. Não afaste-me de mim o teu espírito. O texto, você tem ideia, olha o que Davi vai falar assim, ó, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir os júbilos de alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso é forte, porque é um texto que confronta com a gente mesmo. Presta bem atenção. O início da história. Primeiro, Davi vê uma mulher. Davi poderia casar várias vezes, encontrar, que era permitido naquela época, qualquer pessoa sem compromisso. Ele simplesmente escolheu alguém compromissado. Não é o que nós estamos falando hoje. Mas o fato é que ele pecou gravemente ali. Agora, o que me chama muita atenção é que tem pessoas que cometem esse tipo de comportamento e tentam esconder de Deus essa situação. Sim. De Deus e dos homens. É por isso que quando a gente vê as pessoas caindo, alguns líderes caindo, desmascarados aí, cria-se um auê no meio da igreja, assusta a igreja, porque as pessoas, eles têm o fato de querer esconder de Deus. E quando você esconde o seu pecado de Deus, Deus enxergando aqui, Deus expõe, peraí, eu vou te ensinar você como é que arrepende pela dor, vou mostrar para você quem é você realmente. E quando isso acontece, daí a pessoa desespera e mata um bocado de gente na fé. Agora, com o fato de Davi, quando Deus confronta Davi, chama Natan e Natan joga na cara de Davi, olha a sua situação, é isso e isso e isso que aconteceu, Davi. E Davi fica envergonhado com a situação. E agora Deus expõe Davi e fala assim, pois é, essa pessoa, quem fez isso foi você. Você é responsável por essa situação toda. Naquele momento, Davi sentiu a necessidade de fazer isso. Eu pequei não foi só contra essa mulher, não pequei só contra Deus, eu pequei contra Deus. E a gravidade de pecar contra Deus que você não consegue esconder. Não adianta você dizer assim, eu vou fazer aqui porque ninguém está me vendo. Não, Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o bom e o mal. Glória a Deus. E quando Deus está vendo, e tudo bem. O problema é quando Deus entra na jogada e começa a te expor, começa a jogar. Aí que nós vemos que os verdadeiros cristãos, que é aquele que realmente joga no peito para que Deus realmente foi eu que fiz.
realmente eu errei. Começa a chorar, sabe? Quando os ministros começam a prostrar e chorar, Deus, realmente essa carcaça é eu, e foi eu que fiz, eu não quero mais isso na minha vida. Foi grave, e pensa assim, Deus, eu sei o que eu fiz, eu reconheço o que eu fiz, mas pode tirar o que quiser de mim. Quer tirar o trono? Pode tirar. Quer tirar o reino? Pode tirar. Mas uma coisa que eu não retire de mim a tua presença. Irmão, eu quero chamar a atenção para os nossos ouvintes aí. Você pode perder tudo, mas se você perdeu a presença de Deus, acabou. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Não adianta você achar que está dando bem, se dando bem aí, dando calote nos outros, comprando e não pagando. Não adianta ir se dando bem, juntando tesouros para você ir, se enriquecendo às custas das pedaladas que você dá às pessoas, às custas do prejuízo que você está dando a alguém aí. Não adianta você achar que você está bem sucedido financeiramente às custas de estar passando a perna em alguém, que isso vai ficar de graça. Não vai, irmão. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar, a fatura do cartão vai chegar, e se você não se arrepender, não se prostrar e reconhecer e não voltar atrás daquilo que você tem, irmão, você vai perecer, né? Vai perecer e depois não adianta chorar, não adianta. Depois que a mão do Senhor vir, meu Deus do céu, irmão, eu estou arrupiado aqui, eu estou sentindo Deus aqui, por essa verdade que eu estou dizendo aqui, ó. Vai chegar um tempo em que Deus vai cobrar, irmão. Então não adianta vir com mimimi para cá tentar justificar. Não adianta você chegar igual a Adão lá no Éden e falar assim, Deus, foi a mulher que você me deu, foi a situação. Eu pequei porque permitiu que a mulher passasse com as peladas na minha frente. Eu pequei porque você permitiu boiar uma nota de 50. Eu pequei porque você permitiu a situação. Existe um termo que os mundanos usam aí, dizendo o seguinte, olha, a situação, vocês devem ouvir muito isso, profeta, a situação forma o ladrão, a ocasião forma o ladrão. Infelizmente. Na polícia a gente diz que o crime, para acontecer, tem que ter um triângulo. É o triângulo do crime. E uma das partes do triângulo é o ambiente favorável. E o crente acha isso, que o ambiente está favorável, eu vou e pego. Não existe isso. Exatamente. Então, assim, a pessoa pensa que a situação daqui está fácil demais. Eu vou de pescoço aqui, ninguém vai perceber, irmão. Não tem jeito, uma hora a casa cai. Eu estou dizendo uma palavra bastante popular para a pessoa entender aqui. E você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Irmão, você vai errando, as coisas vão dando certo. Você vai errando, vai dando certo. Só que tem uma hora que a coisa é errada, aí não adianta chorar. Eu vi um vídeo outro dia bastante conveniente eu tratar dele aqui. O pessoal estava tacando uma pedra pro cachorro, e o cachorro chegou do lado e tinha um jacaré. O cachorro apelou com o jacaré, latiu no jacaré, o jacaré corria e mergulhava. O jacaré voltava, o cachorro ia de novo, latia, o jacaré corria, e os donos do cachorro tudo rindo, contando piada e tudo. Só que teve uma hora que o cachorro foi, o jacaré esperou, abriu a boca lá no cachorro. E quando o jacaré estava rindo, beleza, deu certo. O problema é quando o diabo é assim, irmão. Ele é sujo, ele dá a corda, vai dar certo, vai dar certo. Ninguém está vendo. O problema é quando ele abre a boca e você pula lá dentro. Sim. O pecado é dessa forma. Se não se arrepender hoje, se você não mudar o seu comportamento hoje, não mudar a sua postura hoje, vai chegar um momento em que a fatura vai chegar. E o pior, irmão, é que muitos só vão descobrir isso na eternidade. A gente fala, eles não acreditam. Quando expirar o fôlego de vida, é que quando não haverá mais tempo para o arrependimento, é que eles vão ver que Deus não se deixa escarnecer, que de Deus não se zomba. É por isso que o Senhor Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dirão que eu fiz isso, fiz aquilo, mas ele dirá, você fez, mas não arrependeu. Vocês praticaram a iniquidade, não viveram a vida de arrependimento. E o texto que o senhor citou, interessante, Davi,
O senhor até fez um comentário de arrepender. O arrependimento, ele perpassa nossos relacionamentos para com Deus em primeiro plano. Eu pequei, qualquer pecado ofende a Deus. Então eu tenho que me arrepender para com o Senhor. Que diz o profeta que os meus pecados me afastam de Deus. E o arrependimento também, ele perpassa nos nossos relacionamentos interpessoais. Que tem pecados, todo pecado ofende a Deus, mas tem outros que, além de ofender a Deus, ofende o ser humano, ofende uma outra pessoa. E quando o meu pecado ofende uma outra pessoa, eu também tenho que me arrepender, ir lá e confessar, me consertar diante dessa pessoa. Eu lembro que o Senhor Jesus, em Lucas 17, ele diz isso aos apóstolos: ó, se o seu irmão pecar e vier até você e se arrepender, você lhe perdoa. Se ele pecar 7 vezes no dia e 7 vezes ele vier e se arrepender, você perdoa. Ou seja, nesse versículo ele mostra os dois agentes. Aquele que errou tem que ir lá e pedir perdão, e nós também que fomos ofendidos temos que perdoar. Porque quem vive nessa vida de arrependimento, ele sabe, ele vive isso, essa verdade, que nos nossos relacionamentos interpessoais tem que haver esse arrependimento. E tem muito cristão que falha nesse princípio, que não querem pedir perdão a Deus, se arrepende diante do Senhor, mas não querem se arrepender diante de homens. Falham, mas não vão lá. Ah, eu falei mal, eu falei mentira contra aquela pessoa, prejudiquei ela no serviço dela, mas eu não vou lá e me arrependo, não vou lá e peço perdão. Eu fiz isso mesmo, eu falei mal, eu contei, espalhei, acabei com o ministério do fulano, por inveja, mas eu não vou lá pedir perdão. Isso não é arrependimento. Eu tenho que me arrepender também nos meus relacionamentos interpessoais. Eu vejo que isso é uma pedra no sapato de muito cristão, nessa questão de arrepender nos nossos relacionamentos interpessoais. Muito por causa do orgulho, né? Eu não vou lá pedir perdão. Fulano é igual eu, mas foi você que o ofendeu, você que errou, você que pecou. Então vai lá e peça perdão. Jesus, ele disse isso, que eu só for ofertar, e se eu tiver algo, uma divergência com o meu irmão, eu deixo a oferta no altar e vou lá e conserto com ele. Ou seja, é esse arrependimento interpessoal antes de ofertar, mostrando que Deus, ele leva muito a sério esse arrependimento também nas nossas relações interpessoais. Porque nem oferta, que oferta não é nada para Deus, é para a obra de Deus, ele não vai aceitar. Falei, não, essa oferta eu não vou aceitar. Não está sendo consagrada a mim, porque você ainda não se arrependeu no seu relacionamento aí com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pastor. Então, é preciso que a igreja entenda também essa verdade do arrependimento, essa área de agir do arrependimento nos nossos relacionamentos interpessoais. Essa questão de pedir perdão, essa questão de arrepender é algo bastante interessante. É que as pessoas, elas têm tanta dificuldade em pedir perdão, quanto também para perdoar. Eu observo algumas coisas, essa dificuldade de liberar perdão. Eu fico pensando, imagina se Deus tivesse essa mesma dificuldade que a gente. Pensa comigo. Estaremos enrolados. Todos os dias a gente erra. Fato. Pensamento, por ato, até mesmo por questão de omissão. A gente é fato, a gente erra nisso aí, todo dia. Eu falo que eu trabalho com pessoas, sou gestor de pessoas. E quando você mexe com pessoas, a questão do perdão, ela é bem mais evidente, porque todos os dias alguém fala alguma coisa com você e que não te agrada, que te ofende. E você fica martelando aquilo na sua mente, você tem dificuldade de relevar aquela situação para viver bem. Agora imagina Deus com isso. Você errando todos os dias você pede perdão. Imagina se Deus tivesse o mesmo comportamento que a gente. Não.
eu não vou perdoar o senhor. Ah, não tem jeito. De De novo? novo? Não, 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 não. Você errou de novo? Não, não, não esquece, não, não. Já era, lago de fogo em enxofre, já está preparado, já acabou. Ou igual muitos também falam, né? Eu te perdoo, mas sei lá e eu cá. Que tipo de perdão é esse? Se Deus fizesse isso com a gente, eu te perdoo, mas você e eu aqui. Imagina. Deus fala assim, ó, Jesus, você veio preparar um lugar aqui, mas esquece, vamos morar só nós aqui mesmo, porque não tem jeito não, não dá para liberar perdão para esse povo não. O povo que você quer salvar é o povo que te apedrejou, é o povo que te crucificou, é o povo que está te negando todo dia, você tem que insistir em querer salvar. Imagina se Jesus ficasse irado com isso, falasse, não, 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 não tem jeito. Então, é com o pensamento de Cristo que nós temos que liberar o perdão. Sim. É entender que as pessoas são falhas, que está no DNA do ser humano errar, que está no sangue essa questão do erro, mas também está no sangue essa questão do arrependimento. O fato é que nós precisamos ser maduros com esse tipo de comportamento. Sim. O que nós precisamos é nos amadurecer e entender que o que ocorreu por acidente ou premeditado tem jeito para mudar. Sim. Tem Graças a jeito Deus. para resolver isso. Aleluia. Porque, irmão, precisamos entender o seguinte: se você quiser entrar no céu, você tem que ter em paz comigo, irmão. Não acha você que você vai ficar braço negão, que vai pro céu, não, porque eu quero pro céu ter. Vai não, filho. Não Aleluia. adianta achar que você vai segurar no pé de alguém que está subindo aí, não vai não. Cada um vai responder pelas suas obras. Tá? Sim. Você tocou No num dia assunto do importante. Senhor, não adianta você chorar, irmão. Do dia em que a trombeta tocar, não adianta mimimi, tentar justificar o seu erro. Ah, eu não liberei perdão porque fez isso comigo, meu irmão. Isso é problema seu. Porque na hora que Jesus voltar, isso pode te levar à condenação. Tem que ver qual que é a expectativa agora, se você realmente realmente, eu não tenho desejo de morar no céu, acho que o inferno tá bom demais, acho que lá o calor lá é suficiente, dá pra pegar um bronze sossegado, continua isso aí, ó. Ó. Agora, se realmente você tem um desejo de morar com Deus, experimentar de todas as promessas que Deus nos fez e reconhecer isso, é arrependimento. Sim. Você tocou num Jesus ponto fala, importante, arrependei-vos. que cada Não, um interessante, vai dar conta só de si concluir. mesmo, que o arrependimento também é isso, né? Ele é pessoal. Não tem como eu me Exatamente. arrepender do pecado do outro. Não tem como a minha É, mãe se arrepender pelos meus pecados. Não tem como meu avô arrepender por mim. Os meus pecados, eu que tenho que me arrepender deles. No direito penal a gente fala isso, que a pena do crime não se transfere, é um princípio do direito penal, para outra pessoa. É só para o condenado. Quem praticou o crime que paga a pena. O pecado é assim, quem cometeu o pecado que se arrepende dele. Eu só posso arrepender dos meus pecados, ninguém mais, nenhuma outra pessoa pode se arrepender. E a igreja medieval errou sobre isso, né? Achando que o vivo podia arrepender dos pecados dos mortos, daí surgiu a doutrina do purgatório, das indulgências e por aí vai. E tem muita gente achando, minha mãe é crente, minha avó está orando por mim. A gente ora por bênçãos, por livramento, mas por arrependimento não tem jeito não. Ele é acha que é pessoal. peixe, né? Arrependimento é algo pessoal mesmo, é intransferível. Cada pessoa arrepende pelo seu próprio pecado. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus escreveu 7 cartas à igreja do Apocalipse. Mas tem uma carta que me chamou muito a atenção, porque ele estava falando com crente. Sim, Ele estava falando com os santos da igreja. Ele estava falando com alguém que guardava pela sã doutrina, a igreja de Éfeso. sim, Ele vai falar assim, olha, eu sei as suas obras, ó. Sei que vocês já passam do mal. Eu sei que vocês são bons mesmo. O tal do não tem nada a ver, vocês correm de Jesus Nicolaíto, eu sei que sim. não dá atenção, mas existe uma coisa em vocês aí que me incomoda muito. E se vocês não mudar o seu comportamento, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. Jesus estava dizendo que o outro passo é, Arrependa-te. se vocês não voltar, não arrepender, Sim, não voltar ao primeiro amor, tem chance não. sim.
Não adianta você passar a vida toda na igreja, não adianta você cantar os melhores, não adianta. Sua voz pode ser a melhor voz do mundo. Sim, Talvez a sua voz para cantar seja 1000 vezes melhor que a minha voz. Mas se você não arrepender do seu erro, vai ser só mais um músico que vai cantar sim, lá pro Lúcio. sim. Dentro dessa doutrina do arrependimento, se tem algo na terra que provoca um efeito imediato no céu, é o arrependimento. Que o Senhor Jesus diz em Lucas que a festa entre os anjos quando o pecador se arrepende. Então, o efeito é imediato no céu. Por exemplo, a conversão, eu aceitei Jesus há 20 anos, mas eu vou entrar nos portões celestiais quando o Senhor vier buscar a sua igreja. O efeito tem um lapso temporal. Só que o arrependimento, o efeito é imediato. Eu me arrependi hoje, nesse exato momento, há uma festa no céu entre os anjos de Deus. Tamanha a importância que é esse instituto bíblico. Então, se tem algo que produz efeito na eternidade, um efeito imediato, literalmente é o arrependimento. A pessoa que Não está há ali, dúvida. a pessoa está ali na prostituição, ela no tráfico, na idolatria, na prática de crimes, se arrependeu naquele exato momento. A festa no céu entre os anjos. Ali você vê os anjos, a Bíblia menciona o nome de Gabriel, de Miguel, né? A serafins, a querubins, todos esses seres, aqueles anjos que ficam ao redor do trono, como diz Isaías, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando o pecador se arrepende, os anjos se alegram. É uma festa, é o texto que Jesus diz. Há alegria entre os anjos, eles se alegram, porque o arrependimento Glória é a a Deus. porta de entrada para o reino dos céus. Então, é uma doutrina que não pode ser jamais esquecida, jamais deixar de ser pregada, porque a Bíblia dá uma importância imensa, ímpar, para esse instituto bíblico, que é o arrependimento. Por isso que eu pedi o irmão para vir com a gente compartilhar esse assunto importante para a igreja. Nós já estamos aí 50 minutos, né, falando, graças a Deus. Meu Deus, O rapaz, tempo passa. Quando o assunto é bom, é isso mesmo, passa rápido. rapaz, eu nem vi, rapaz. Graças a Deus. Então vamos para as considerações finais, irmão Célio, aí, que eu tinha combinado com o pastor de 20 a 30 minutos. Da minha parte, sobre esse arrependimento aí, queria trazer para os irmãos duas, uma última verdade, é sobre a gente que opera esse arrependimento, né? O Senhor Jesus, ele mostra em João 16 que o Espírito Santo, quando ele vier, vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim, disse o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele é esse agente que opera em nós, em nossos corações. Ele vem, trabalha no coração, pode ser duro tanto quanto for, ele tem poder para convencer. Então nós, como igreja, não podemos nunca perder essa esperança, que a gente vê o mundo cada dia mais imerso em trevas, a gente vê cada dia mais a nossa sociedade envolta em iniquidades e pecados, e às vezes a gente acha, não tem mais salvação para o mundo. Tem, que o agente que opera isso é o Espírito Santo. Nós, como igreja, temos que orar para que ele venha, continue trabalhando nessa sociedade, enquanto nós estivermos pregando, que o Espírito Santo possa estar trabalhando nos corações, produzindo esse arrependimento, fortalecendo as pessoas, dando força para que, convencendo as pessoas para que elas entendam o estado de miséria que elas estão. Glória E a que Deus. ele continue trabalhando também em nossos corações, né? Nos convencendo dia após dia das nossas próprias falhas. Essa palavra eu quero deixar para os irmãos aí como considerações finais. O irmão aí. Ok, eu quero aqui agradecer pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse momento. Quero deixar para a igreja, para mim é um prazer enorme sempre poder estar com vocês aqui. Para mim isso é de um crescimento enorme. E como eu disse no início desse texto, quando eu assumo a tribuna para pregar, é uma das coisas que eu peço a Deus: Deus, fale primeiro comigo. Porque tem que gerar em mim primeiro, para que as pessoas acreditem em mim. Isso primeiro tem que cortar em mim. Realmente é muito importante falar sobre isso e esse fruto de crescimento, que é muito importante. Um fato que é
A igreja precisa assumir o papel de igreja. Líderes precisa assumir o papel de líder. Assumindo como? Ensinando, mostrando pelo exemplo sobre arrependimento, sobre postura, comportamento diante de Deus. Amém. Essa é a minha palavra. Que Deus abençoe poderosamente os irmãos aí. Amém. Vamos só fazer uma oração para terminar, para que Deus continue abençoando sua vida e a sua família, seu ministério, a obra dele, a igreja no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui na tua presença. Ó Deus, meditando a tua palavra sobre esse tema tão importante que é o arrependimento. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor veio aos nossos corações e nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Meu Senhor, continue trabalhando em nossas vidas, quebrantando nossos corações, nos dando corações contritos diante do Senhor. E que essa obra, Deus, venha também alcançar toda a nossa parentela. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha agir em toda a nossa nação. Salve o Brasil, transforme as vidas, que o Senhor venha trazer convencimento, Espírito Santo, do pecado em toda a nossa sociedade. Ó Deus, e que verdadeiramente nós venhamos reconhecer que somos pecadores, venhamos confessar os nossos pecados ao Senhor e venhamos renunciar a Deus, renunciar o mundo, renunciar a carne, renunciar ao pecado e vivemos em santidade diante do Senhor. Deus Santo, abençoe irmão Célia, sua esposa, seu filho, toda a sua família. Abençoe o ministério, a igreja do teu servo. Pai Santo, que glorifique o teu nome através de nossas vidas cada dia mais. É o que nós te pedimos, Pai, certos do milagre, e o fazemos em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmão Célio, então eu agradeço, irmão, mais uma vez. Fique na paz aí. Até um próximo encontro. Espero que o irmão volte para conversarmos mais em outros assuntos, querendo Deus. Amém. Em o nome de Jesus. Um prazer. Prazer todo nosso. Paz, querido. Paz.